Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia, mais um conteúdo que vai cair na prova da segunda unidade. Vamos trabalhar dessa vez linguagem, né, um pouco de linguística, filosofia e linguagem, a importância da linguagem na história da humanidade e a relação com a filosofia. O capítulo 5, a linguagem, a cultura, manifestações do humano. Nesse sentido, galera, uma coisa que se pesa logo no início aqui é tratando de uma afirmação de Aristóteles que o ser humano é um ser de linguagem. E o filósofo chegou ao mesmo dizer que a linguagem que que nos faz humanos, nos diferenciando dos outros animais. Esse é um grande destaque. E aí depois aqui no início da introdução, o livro vai tratando de alguns exemplos que é tratado em alguns filmes e alguns livros que pesa o quanto é importante a linguagem, o quanto a linguagem faz parte dos seres humanos, faz parte hoje de uma chave fundamental para até mesmo para a nossa sobrevivência, para as nossas relações e para o funcionamento da sociedade nos dias de hoje. A linguagem é de suma importância. É... Existem comunicações em outros animais, sim, mas nós estamos se referindo aqui a uma linguagem mais complexa, né? Porque é apenas o ser humano que se comunica entre si por meio de uma linguagem articulada, onde se projeta em diversas perspectivas. A linguagem verbal é um sistema simbólico. A linguagem humana se baseia em palavras, é, a princípio, palavras orais, sons articulados, depois também palavras escritas, representações gráficas desses sons ou ideais, que são organizadas em frases ou em conjunto de frases. Simplificadamente, podemos dizer que a linguagem verbal é um sistema simbólico. A linguagem, a linguagem verbal, que inclui no campo da linguagem no sentido mais amplo, a linguagem verbal em um conjunto, é um sistema simbólico. Por meio desse sistema, nós comunicamos, expressando nossos sentimentos, nossas impressões do mundo, pedimos ajuda, damos ordens. A linguagem verbal hoje ela é um peso fundamental para a reprodução, para a produção e reprodução humana. Hoje a linguagem ela tem um peso fundamental, fruto, né, do processo evolutivo. Né? Palavras que compõem qualquer linguagem humana são símbolos. E basicamente o que é isso? Né? São formas de representar alguma coisa, seja um objeto ou seja uma ação e por aí vai. A palavra cadeira, por exemplo, é um símbolo que representa um objeto usado para sentar. A palavra comer é um símbolo que representa o ato de nos alimentar. E esses símbolos são os que traz convergência entre os nossos entendimentos. Tudo isso são resultados aperfeiçoados da linguagem verbal. Os símbolos representam alguma coisa por conversão. Isso quer dizer que as pessoas, ao criarem uma palavra, combinam entre si que aquele objeto, como espaldar usado para sentar, será chamado cadeira. O entendimento de um acordo entre os seres humanos, do entendimento do significado de alguns objetos ou de o que nós entendemos acerca de alguma coisa ao nosso redor, a nossa realidade, as nossas construções, é atrelado à convenção. Filosofia e linguagem na antiguidade. Além de afirmar que o ser humano é um ser de linguagem, os gregos antigos mostraram os vínculos da linguagem com o pensamento, com a racionalidade, que foram de, vale lembrar que foi a linguagem para a filosofia grega de tal importância para as reflexões e debates e embates em torno dos espaços públicos, né? Isso é de grande importância. Em vários diálogos de Platão, vemos sua discussão com sofistas. Os sofistas eles trabalhavam com a retórica, que é uma estratégia no campo
argumentativo, no campo político também, da qual é a arte de utilizar-se das palavras, de utilizar-se da linguagem para convencer outros, né? E que basicamente o ensino dos sofistas para os atenienses tinha como principal objetivo formar grandes oradores para convencer os cidadãos nas assembleias. É, e, e Platão e Aristóteles fizeram suas críticas dizendo que a linguagem não poderia ser somente isso. A linguagem não poderia ter a conotação somente retórica. Dependeria sempre de quem usa, dos interesses com que utiliza. O bom uso da palavra para Platão ocorre quando ela faz com que o pensamento se exercite em direção ao conhecimento verdadeiro. Em Platão, o processo pelo qual a alma aproxima-se cada vez mais das ideias, na verdade, é o diálogo entre as pessoas, o que deu a origem dialética. Basicamente, a compreensão em busca da verdade, o diálogo em busca da aproximação das ideias, da verdade, do diálogo, essa conexão, essa aproximação um com o outro através da linguagem, para Platão, ele vai designar isso como uma dialética, tá certo? Aristóteles concordava com a crítica de Platão aos sofistas, lógico, porque os sofistas tinham um viés retórico, mas não concordava totalmente com a visão platônica sobre o uso da palavra e da linguagem. Para ele, as ideias de Platão geravam um novo problema, uma vez que Platão fazia uma distinção entre o mundo sensível dos fenômenos e o mundo inteligível das ideias. Segundo Aristóteles, isso aplicava uma duplicação da realidade. E para Aristóteles, essa duplicação da realidade deixava, como é que eu posso explicar, a situação mais incompreensível. Fez com que ficasse, fazia com que ficasse mais insustentável a possibilidade de entender a realidade. O mundo das ideias, o mundo ideal, o mundo inteligível, só poderia ser alcançado por meio do intelecto, segundo Platão. Esse mundo real, eterno, na qual há mudança. O outro mundo em que vivemos, o mundo sensível, que pode ser conhecido por meio dos sentidos, este corresponde, segundo Platão, a uma realidade imperfeita, pois tudo o que há nele foi copiado das ideias que se encontram no mundo inteligível. E nenhuma cópia pode ser tão perfeita quanto a ideia original. Por exemplo, no mundo inteligível há uma ideia perfeita de cavalo. Todos os cavalos que habitam um mundo sensível são cópias imperfeitas da ideia original. Isso explica que existem tantos cavalos diferentes, variados tamanhos, cores e pelagens. Além disso, o mundo sensível, as coisas mudam, pois tudo aquilo que é imperfeito busca a perfeição. Nele as coisas não são eternas, elas possuem uma duração. O que foi criado será um dia destruído. Tudo que nasce um dia morrerá. Para Platão, a variabilidade e a multiplicidade do mundo sensível não permite que obtenhamos um conhecimento verdadeiro sobre as coisas que existem aqui. Este mundo seria apenas um meio para elevar nosso intelecto em direção ao conhecimento verdadeiro das ideias perfeitas que existem no mundo inteligível. É uma abordagem da qual existe uma etapa superior de compreensão dessa realidade e uma etapa e quer dizer, uma etapa não, o termo não é etapa, mas uma visão, uma perspectiva de mundo superior e uma outra secundária, da qual Aristóteles defendia de forma totalmente, achava isso totalmente equivocado. Não interpretava dessa maneira. Assim, de acordo com Platão, as palavras que utilizamos para nomear as coisas, nossa linguagem, também constituíram um problema para o conhecimento, porque a representação tem uma coisa nunca equivalia à coisa mesma. Em modo geral, o que ele quer dizer é que era impossível
o mundo inteligível, o mundo sensível ser a mesma coisa do mundo inteligível. O mundo sensível era simplesmente o mundo sensível, era o mundo dos fenômenos. E o mundo inteligível era o mundo concreto. Aristóteles pensava de totalmente diferente. A questão de Aristóteles era como construir um conhecimento rigoroso que se baseia não no mundo das ideias, como queria Platão, mas no mundo sensível, aquele com o qual todos defrontamos todos os dias. Como conhecer a verdade sobre as coisas com as quais nos relacionamos. Esse foi os grandes questionamentos de Aristóteles para tentar compreender a verdade, né? Compreender a realidade. E para sustentar essa percepção de Aristóteles, para conseguir ter um discurso correto, para utilizar-se a linguagem de forma coerente, Aristóteles definiu uma regra de pensamento correto, que criando um campo que depois seria conhecido como lógica. O entendimento, o termo lógica é isso. Para ter a noção de veracidade do que a linguagem quer se expressar, precisa ter uma coerência. E essa coerência, obviamente, tem que ter lógica. A virada linguística. Pense na afirmação: o irmão de Lucas está doente. Ela é verdadeira ou falsa? Primeiro momento, quando olhamos essa frase, podemos dizer que se Lucas estiver doente, simplesmente ela é. Se Lucas estiver doente, pode ser verdadeira ou falsa, vai depender de se Lucas está doente ou não. Mas se nós olharmos, se nós se nós questionarmos com maior profundidade essa frase, percebemos que pode sair várias respostas, podemos obter diversos resultados, porque podemos perguntar se Lucas tem um irmão, se ele está doente nesse momento quando eu acabo de ler essa frase, ou se ele esteve doente em outro momento, se ele tem mais de um irmão, quem é Lucas, e entre outras perguntas. Essa filosofia que surge no século XX, chamada filosofia analítica, que vai ter um aprofundamento sobre vamos dizer assim, a complexidade da multiplicidade da nossa, a complexidade que é. A multiplicidade da nossa linguagem gera uma grande complexidade. E essa grande complexidade reflete em diversos questionamentos e reflexões. E para chegar à verdade, chegar a uma compreensão, a filosofia analítica, pelo próprio nome, analisa de forma mais aprofundada. E no mesmo século XX consolidou-se uma nova ciência linguística, também orientada para os estudos da linguagem. E ela teria grande influência entre outras ciências humanas e da filosofia por meio das teorias estruturalistas. Vamos entender agora Ludwig Wittgenstein, né? Sobre linguagem e mundo. A princípio, ele se alinhou às perspectivas da filosofia analítica da linguagem, mas depois foi se distanciando delas. Em sua primeira obra, Lundgren está preocupado com a essência da linguagem, como o seu mecanismo de significação das coisas e do mundo. A linguagem é tratada como um sistema de representação e, portanto, algo diferente do mundo. Depois que aquilo representa, precisa ser diferente daquilo que é representado. Ao mesmo tempo que é diferente, o representante, a palavra, deve ter semelhanças com o representado, a coisa, ou não pode haver representação. Segundo o filósofo, o mundo é composto de fatos e que a linguagem representa por meio das proposições são fatos. Por meio de proposições são os fatos. O sentido da linguagem e o mundo, na perspectiva do filósofo, do linguística, né, um dos primeiros linguísticos a tratar disso, ele afirma que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ele atrela o significado da linguagem ao que o indivíduo ele
como esse indivíduo ele se comporta no mundo e onde ele está no mundo. Como é que ele está se comportando no mundo. Essa é a compreensão. Essas são as reflexões de Wittgenstein sobre a linguística. Jogos de linguística. Ao longo da vida, Wittgenstein mudou radicalmente o enfoque da sua prática filosófica. Ele passou a considerar que o problema não é a busca da essência da linguagem, uma vez que não haveria essência a ser encontrada. A sua obra, Investigações Filosóficas, ele afirma que não existe a linguagem, mas as linguagens múltiplas, com diferentes objetivos. O filósofo fez uma analogia aos jogos. Não existe um único jogo, mas diversos jogos. Eles têm semelhanças entre si. Por exemplo, todo e qualquer jogo tem regras, mas são definidos, são definidos por suas diferenças. Ainda que todo jogo tenha regras diferentes significam jogos diferentes. Os jogos também têm componentes e conteúdos distintos, bem como, bem como modos de funcionamento diferenciados. Por exemplo, futebol e pôquer, xadrez e peteca, mesmo completamente diferentes entre si, todos são jogos. Então, o fator da compreensão, ampliando mais ainda essa realidade de mundo, dessa relação entre linguística e mundo por parte do filósofo, de tradição analítica, ele implementa um outro elemento, que é a percepção de entender que a linguagem ela é múltipla. Existem diversas linguagens. Porque, de fato, o ser humano ele é bastante complexo. Principalmente o ser humano nos dias de hoje, no século XXI, onde há uma par de linguísticas, principalmente depois com o advento da internet. Isso se ampliou ainda de forma ainda muito mais profunda. Para Wittgenstein, as linguagens são múltiplas porque múltiplos são jogos de linguagem. Trabalho, linguística e cultura. A linguagem é uma forma de expressão simbólica. Por isso, o segundo filósofo Werther Kaiser, podemos compreender o ser humano como um animal simbólico. Segundo ele, o ser humano não é bem caracterizado quando definimos como um animal racional, pois essa expressão limitaria a imensidão de coisas das quais somos capazes. Somos mais bem caracterizados pelo ato de simbolizar que nos abre todo o universo da cultura. A ampliação, a ampliação nele, no sentido de, para o filósofo Ernst Kaiser, não é simplesmente o peso linguístico, mas é o peso simbólico, é um aprofundamento ainda muito maior, da qual se implementa aí um dado que é importantíssimo do ser humano, das relações humanas, que é a cultura, galera. Por isso que está colocando aqui linguagem e cultura. A cultura, no sentido de cultivo, daí da origem da palavra agricultura, o cultivo, enfim. Mas também fala-se do cultivo de si, um cultivar-se no sentido de uma pessoa cuidar-se, educar-se de si mesma e como isso crescer. É apenas no século XIX que se difunde a ideia de cultura como forma de vida própria de um determinado povo. Nesse sentido falamos de cultura indígena, culturas pré-colombianas, cultura brasileira, culturas europeias, e, por exemplo, em termos mais estritamente filosóficos, portanto, conceituais, podemos entender por cultura o conjunto de tudo aquilo no ambiente em que vivemos que foi produzido pelo ser humano. Como vimos no capítulo anterior, Karl Marx associou o trabalho à natureza humana, uma vez que, por meio do trabalho, o que o ser humano transforma, o mundo o transforma-se a si mesmo. A atividade de transformação do mundo pelo trabalho é justamente o que chamamos de cultura. A atividade de transformação do mundo pelo trabalho é justamente o que chamamos de cultura. Além desse elemento da transformação do mundo pelo trabalho, o que fomenta a complexidade, o que fomenta mais ainda a complexidade da cultura são os elementos linguísticos. Percebe-se, portanto, uma estreita ligação entre trabalho, cultura e linguagem. Produzimos cultura ao transformar o mundo por meio do trabalho, expressamos essas transformações por meio da linguagem. Produzimos cultura
ao transformar o mundo por meio do trabalho e expressamos essas transformações por meio da linguagem. Lembre-se disso. Marx também afirma que a natureza é um corpo inorgânico do ser humano. O corpo humano é uma ferramenta do indivíduo. Quando ele transforma um objeto em extensão do seu corpo, uma pedra afiada em forma de ponta de lança, por exemplo, esse objeto se torna seu corpo inorgânico. Assim, ao realizar seu trabalho como transformação, o ser humano atravessa o mundo natural e é atravessado por ele. A cultura é a produção desse mútuo atravessamento. Aí depois tem uma distinção posteriormente sobre cultura erudita e cultura popular, que é uma distinção mais que é do seio social, aonde está muito atrelado de como tal, como se deu o resultado das divisões sociais entre as sociedades. Cultura e mercadoria. A cultura, como você já viu, é uma produção por meio do qual o ser humano se faz plenamente humano. Ao mesmo tempo, na sociedade capitalista, ela também é transformada em mercadoria, em produto, algo que pode ser negociado. Isso levou ao pensador francês Félix Guattari a distinguir três sentidos do termo cultura. Tem cultura-valor, que é o sentido mais antigo da cultura, é o relativo ao cultivar-se, o que permite julgar quem tem cultura, né? E o que não tem cultura. Em suma, a cultura é tratado como um valor social capaz de dar prestígio a alguma coisa, distinguir de outras. Essa cultura de valor muitas vezes está atrelado, muitas vezes pode estar atrelado à perspectiva somente do conhecimento. Tem a cultura da alma coletiva. Vai lembrar que esses três conceitos são um termo de Guattari, tá certo? A cultura tomada como civilização, como produção de determinado povo, nesse sentido do termo, não se faz sentido dizer que uns têm, outros não têm cultura, pois todos estão no universo da civilização e tem a cultura mercadoria, o que pesa mais hoje, infelizmente, na nossa sociedade, que é um conjunto de bens culturais. Existe um mercado cultural que difunde-se a cultura pelo mesmo mecanismo de distribuição de qualquer outro produto. Para Guattari, o que prevalece nos dias de hoje é o conceito de cultura-mercadoria, embora os outros dois conceitos continuem válidos. Hoje, a cultura é considerada moeda de troca. É a cultura é uma cultura que se produz, se reproduz, se difunde a todo momento, seja pela lógica do mercado capitalista, seja às margens desse mercado, pois mesmo em uma cultura marginal, também é mercadoria. Essa terceira noção tem um aspecto negativo, porque valoriza a produção cultural pelo que pode se render em termos de lucros econômicos, e não, de fato, uma expressão magnífica do ser humano. É por isso que há hoje contradições imensas na sociedade, né, sobre o que seria cultura. Finalizamos, né, extenso, denso conteúdo, e agora responda as atividades, galera. Vou passar aqui devagarinho para vocês responderem. É, e é isso, pessoal. Até mais, um abraço para todos, se cuidem e tchau, tchau.